Vocês têm muitas dúvidas sobre o espiritismo e vocês me perguntam coisas sobre o espiritismo. E vocês querem que eu fale sobre o espiritismo. Eu gosto de falar de espiritismo, então teremos mais um vídeo sobre espiritismo. E o vídeo de hoje vai ser respondendo algumas perguntas de vocês. Se você é novo aqui no canal e ainda não conhece esse canal maravilhoso e você não sabe o que está perdendo, já se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E é claro, pode dar uma explorada aqui no canal para você conhecer melhor essa casa de família, de coração de mãe que sempre cabe mais um. E aí, unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje eu já falei o que vai ser, mas vamos falar de novo, né? Vai ser respondendo algumas perguntas sobre o espiritismo. As perguntas são de vocês, algumas, é claro, mas a maioria vai ser aquelas perguntas que, quando eu falo que sou espírita, o que são as primeiras coisas que as pessoas me perguntam? Sendo que nesse vídeo eu não vou falar sobre aquela parte psicológica de que eu gosto do espiritismo porque ele me faz bem, porque ele me ajudou muito na minha vida e que não sei... Porque isso você vai encontrar em qualquer religião. Vou falar o diferencial, na minha opinião, do espiritismo. Vou explicar por que pra mim isso é um diferencial. Lembrando que isso não é uma crítica a nenhuma outra religião, é apenas a minha opinião sobre a minha religião. Quando eu falo que eu sou espírita, a primeira coisa que me perguntam parece que vem assim, ó, na cabeça: nossa, ela é espírita, meu Deus. Você vê espíritos? E a resposta é sim. Eu vejo espíritos o tempo todo. Você que está me vendo é um espírito. Eu que estou falando com vocês agora sou um espírito. Todas as pessoas encarnadas são espíritos encarnados. Então sim, eu vejo espíritos o tempo todo. Eu vou pegar busão, vai ter tipo um monte de espírito lá grudado em mim, suado. Enfim, tem espírito pra toda parte. Aí logo depois vem a pergunta: ah, mas e os mortos? Bem, aí já é uma coisa à parte. Eu vejo mortos sim, desencarnados no caso, não gosto do termo mortos. Morto é uma palavra tão forte, é uma palavra tão negativa. Acho que desencarnado fica tão mais leve. Sim, em determinados momentos eu posso presenciar algum espírito, se for a opção dele, o desejo dele que eu o veja. Isso só vai acontecer em um momento que seja preparado para isso, ou seja, num evangelho, numa casa espírita. Eu tive um grande processo até conseguir chegar a esse nível. Então sim, eu vejo espíritos também, mas não é com a mesma frequência que eu vejo espíritos encarnados, que eu vejo o tempo todo. Mas é claro que dependendo da mediunidade da pessoa, ela pode ver o espírito a qualquer momento. Então tipo, isso sou eu só vejo no momento que for apropriado ver. Talvez porque foi uma escolha minha, ou então porque foi uma escolha da espiritualidade. Mas no fim das contas, às vezes é a escolha de ambos se unindo ali naquela situação. Mas tem pessoas que veem espíritos o tempo todo. Depende muito do nível de mediunidade da pessoa. E depois que eu falo a palavra mediunidade, as perguntas que sempre vêm é: eu sou médium? Aí eu falo: sim, você é médium. Você que tá vendo também é médium. Todo mundo é médium. O fato de você conseguir movimentar seu corpo, ou só de você conseguir falar, ouvir, verbalizar, sentir, é uma mediunidade. O seu corpo físico tá fazendo isso e tem o seu perispírito que tá ali controlando tudo. Apesar do corpo ser essa máquina maravilhosa, o perispírito que fica dentro do corpo comandando tudo. E aí vem a pergunta principal desse vídeo: por que espírita? Primeiro eu queria deixar bem claro que minha família não me obrigou a seguir essa religião. Na verdade, eu fui obrigada a ir ao centro espírita até eu completar uns 16 anos, porque a minha mãe queria que nossos pais, no caso, queriam que a gente conhecesse a religião e visse se a gente concorda ou não com ele. Depois disso, nós tivemos a liberdade de escolher a religião que nós quiséssemos. E é claro que eu, curiosa como sempre, resolvi procurar uma religião que eu me sentisse bem nela. Eu já me sentia bem no espiritismo, mas aí veio aquela curiosidade, né? E se eu me sentir melhor em outra religião? A minha curiosidade era muito grande, então eu fui pesquisar outras religiões. Passei cerca de 2 ou 3 anos pesquisando várias religiões. Mas pesquisando com base em vivência. Eu fui em várias igrejas, seja católicas, evangélicas, eu fui em centros de umbanda, candomblé, e conversei com todas, tirei minhas dúvidas. Em certos casos até fui expulsa de alguns centros religiosos porque disseram que meus questionamentos eram profanos, mas eram os questionamentos que eu fazia pra todos e todos eles respondiam da forma que a sua religião via aquela situação. Então posso dizer que eu pesquisei bastante antes de afirmar, né, na minha fase mais adulta, mais adolescente pelo menos, que eu sou espírita. E eu conheci coisas lindas vendo essas religiões, eu conheci várias crenças maravilhosas, eu aprendi muita coisa com isso. Mas assim, o espiritismo, ele nunca me deixou com questionamentos. Eu notei que toda vez que eu ia no centro religioso, eu me sentia muito bem, tá ligado?
Eu conhecia bem eu tentava conhecer o máximo possível daquela religião a partir de uma pessoa que vivencia ela. Eu não tava procurando livros, eu não tava procurando a história, eu tava procurando a doutrina, como a pessoa se sente dentro daquela religião. E no final das contas eu notei que o espiritismo me abraçou mais. Eu não sei como é que explico isso, mas tipo, o espiritismo, ele trabalha muito com a ciência. E uma coisa que eu gosto muito do espiritismo, além da filosofia, né, porque o espiritismo é muita filosofia, é bastante ciência e é religião, e é tudo isso junto, e é de uma forma muito equilibrada. Então, a gente não fica sobrepondo uma coisa a outra, a gente coloca todos juntos. Uma coisa que eu gosto no espiritismo é que ele não tá parado na origem dele. Ele não ficou parado lá na codificação de Allan Kardec, ele não ficou parado no Evangelho segundo o Espiritismo e nem no Livro dos Espíritos. Apesar de que o Livro dos Espíritos ainda é um dos melhores livros para você tirar qualquer questionamento que você tenha sobre sua vida. Ele não ficou parado ali. O Espiritismo é uma religião que ela se modifica com o tempo e que os espíritas são abertos a essa modificação. Isso é uma coisa que eu tive dificuldade de encontrar, principalmente em igrejas que seguem a Bíblia, porque eu fazia questionamentos e eles falavam, não, mas na Bíblia diz isso. Não, eu queria saber a sua opinião, o seu questionamento, tipo uma coisa mais atual. Não, mas a maior autoridade que sempre vai existir vai ser a Bíblia. Eu não tenho esse pensamento. Eu penso que a maior autoridade que vai existir é o agora. Nossa, você jura? Que se a sua religião, que sua vida acompanha o agora, de alguma forma você está evoluindo com ela. E o espiritismo ele tá sempre em evolução. Então, se eu tenho um questionamento científico agora, que eu queria saber a visão da minha religião, ela vai falar, se a gente não tem algo sobre isso, vá pela ciência. Se você tem dúvidas entre o espiritismo e a ciência, vá pela ciência. E posteriormente o espiritismo pode trazer aí um complemento para isso. Então, o espiritismo está sempre abraçado com a ciência e com a filosofia, e é uma religião. E se você tiver um questionamento, ele não vai falar, isso é um questionamento profano, como foi dito pra mim. Ou então não vão falar que você não deve se questionar sobre essas coisas porque Deus não gosta. Não, o espiritismo fala, você tá com dúvida sobre isso? Meu, pesquisa, você tem que descobrir essa coisa. Eu peguei muito hábito de leitura quando eu tava na evangelização infantil, porque toda vez que eu tinha alguma dúvida e eu ia perguntar pra minha professora, que era a Ana Paula, ela falava, a gente vai descobrir. E tipo, a gente pesquisava mesmo. Ela pesquisava depois, ou então tipo, quando eu era mais pequena, eu não sabia nem ler direito, ela que pesquisava e depois me explicava. Então, eu cresci na doutrina espírita e eu tentei buscar em outras religiões algo que me abraçasse também. Porque eu pensei, eu acho que é errado eu ficar só na minha religião e não conhecer outras, porque eu acabo me tornando crítica sobre ela. E no final das contas, eu perdi muitos preconceitos que eu tinha sobre algumas religiões. Eu confesso que eu tinha preconceito sobre algumas religiões, porque eu não conhecia. E eu notei que as pessoas tinham preconceito comigo porque elas não conhecem o espiritismo também. Logo, essa minha pesquisa durante esses 2 anos foi muito importante pra mim, espiritualmente falando, porque eu cresci muito com ela. Eu aprendi muito com outras religiões. E eu notei que a base de toda religião é amor. Por mais que os seguidores delas não sejam tão amorosos, mas tipo, de todas as religiões que eu passei, pelo menos, a base dela é amor. Mas assim, tem uma pessoa que é bem melhor pra mim do que eu pra falar sobre o espiritismo. Eu já dei a minha opinião, eu já dei a minha visão. E eu acho que essa pessoa poderia dar uma visão bem mais bacana. Eu vou tentar convencer ela a gravar aqui, se ela quiser, claro. Ô mãe! 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 Oi. Se apresenta. Oi, Lívia, eu sou sua mãe, a Vina. Se apresenta pro público, não pra mim. Eu sei quem você é. Ai, não me faz esse negócio de público hoje. Olha como é que eu tô judiada. Ah, mas tá linda. Fala o que você quer. Por que você é espírita? Tive muitos problemas na adolescência, problemas espirituais, tendência, ativação espiritual. Minha mãe foi alcoólatra há muito tempo. E aí eu entrei no espiritismo para ajudar a minha mãe. Daí fiquei. A doutrina maravilhosa que respondeu todas as minhas questões e que me trouxe então até ao que eu sou hoje. E o que você é hoje? Espírita. Ser espírita não é só você estudar todas as obras kardecianas, né? Mas é você incorporar aquilo que você aprende, aquilo que você vê no seu dia a dia, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar. Por que espírita? Eu sou espírita porque eu acredito na vivência com o mundo espiritual, eu acredito na continuação da vida, eu acredito na reencarnação, eu acredito que a gente pode ter essa comunicação entre vivos e mortos, né, como acreditam alguns. Então, por isso sou espírita. Mas, por exemplo, existem outras religiões que acreditam nos mesmos dogmas, nas mesmas coisas,
também são espíritos para mim. Eu não faço nenhum julgamento não, porque eu acho que todos nós somos estudiosos. Todos estamos engatinhando nessa doutrina de Jesus. Tem uma coisa que o Divaldo falou, que é que ele não crê no espiritismo. Ele não é uma pessoa que acredita no espiritismo. E que não é uma pessoa que acredita no mundo espiritual. Ele é uma pessoa que sabe que existe um mundo espiritual. Então, o espiritismo, ele dá essa certeza. Ele não está dizendo, você tem que acreditar nos espíritos. Você é um espírito. Sim. Você está encarnado e existem espíritos. Eu me lembro uma vez o Gabriel, ele sofreu uma espécie de bullying, né, na escola. Onde o moleque lá, um amiguinho dele da escola, falou pra ele: mas você vê espírito, e começou a tirar o sarro dele. Ele chegou triste em casa, chateado. Eu falei: olha, quando da próxima vez que isso acontecer, você fala pra ele assim: sim, eu vejo espírito, porque estou conversando com você. Então é isso, né? Nós somos todos espíritos encarnados. Algumas pessoas acreditam que alma tem diferença entre alma e espírito. Não, a alma é a maneira com que a gente chama na Terra o espírito reencarnado. É isso. Obrigada, beijos, tchau. Poderosa. Vai. Então é isso, vocês ouviram a rainha da porra toda, a Allan Kardec. Espero que vocês tenham entendido por que eu sou espírita, por que eu sigo o espiritismo, por que eu falo do espiritismo, porque eu gosto tanto da minha doutrina. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o espiritismo, se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu possa te responder, ou possa te ajudar a responder essa questão, tipo, a gente se abraça e vai responder esse treco, deixa nos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo e tchau!